pessoal! A aula online de hoje foi super divertida. Hoje é dia 18/11, quarta-feira. Nós começamos falando sobre as adivinhas. Então as crianças formularam adivinhas sobre animais, falaram sobre elas. E como é gostoso brincar com as palavras, né? Aí nós fechamos o capítulo 9 falando sobre as adivinhas, sobre as brincadeiras com as palavras e sobre as palavras escritas com CH, LH e NH. E demos a introdução aqui, introduzimos o capítulo 11, que fala sobre fábulas. É um assunto que eu gosto muito. Fábulas são histórias curtas criadas para transmitir um ensinamento. Nelas, personagens geralmente são animais que representam atitudes e comportamentos e valores humanos. E nesses valores humanos, no finalzinho tem sempre a moral da história. E o que seria isso? Essa questão da moral é um ensinamento, algo que a gente pode levar para a vida da gente, coisas que a gente aprende no nosso dia a dia, com nossos familiares, na escola, onde quer que a gente vá. São coisas que nos ajudam a viver melhor, a aprender um pouco mais sobre a vida. Então, os animais são escolhidos de acordo com algumas características deles. Na primeira história, intitulada A Raposa e a Cobra, raposa e cobra. Então, nós vamos ver características desses dois animais e o que aconteceu nessa historinha. Então, vamos lá. Um dia, a raposa, toda vaidosa, viu uma cobra dormindo e se encantou com seu tamanho. Como ela é comprida e elegante, pensou a raposa, desejando ter o tamanho da cobra. A raposa deitou-se ao lado dela e espreguiçou-se, esticou-se tanto, mas tanto mesmo, que acabou arrebentando e morrendo. Vocês viram que fala que a cobra estava dormindo, ela nem sequer percebeu a presença da raposa. Mas a raposa, do jeito dela, pensou, tá vendo que aqui tem aspas? Porque o narrador tá avisando, essa parte aqui, como ela é comprida e elegante, foi o pensamento da raposa, desejando ter o tamanho da cobra. Então a vaidade da raposa foi tanto que ela começou a se espreguiçar, se esticar e queria ficar grandona. Só que não era uma característica dela, ela nunca chegaria ao tamanho da cobra. E a cobra dormindo nem viu o que aconteceu. Estava tranquila, porque a cobra era cobra. Comprida, elegante, porque essa era uma característica dela. Então a conversa com as crianças foi super bacana. Nós fomos falando de características das pessoas, daquilo que nós somos, daquilo que nós enxergamos no outro, que não que a gente queira ter o que é do outro, nós podemos nos espelhar, nos orientar pelo caminho que outros já fizeram e tentar melhorar. Então, se meu colega tirou 10 na lição, é porque ele estudou bastante. Eu posso estudar e tirar o meu 10. Então, se a mulher aquela outra amiguinha tá com o cabelo lindo, maravilhoso, eu também posso ter o meu cabelo lindo e maravilhoso do meu jeito. Não tem que ser igual da coleguinha. Eu posso me inspirar em histórias que eu vejo, me inspirar em pessoas que eu vejo, que conseguiu isso, conseguiu aquilo. Não querer aquilo que a pessoa tirar dela, não. Dentro do que eu posso alcançar, eu posso ser o que eu quiser, né? Então é isso que a gente estava conversando, que a raposa e a cobra mostram pra gente. A cobra nem sequer percebeu, para ela era natural ser comprida, elegante, né? A raposa não, ela já queria ser do jeito que cobra, não se importando com as suas características. E é isso que a moral da história vai mostrar pra gente, A fábula mostra que quem luta para ser o que não é, acaba se dando mal. Então, cada um tem o seu jeito. E foi muito bacana a conversa que nós fomos tendo com as crianças, cada um foi falando da importância de ser aquilo que a gente quer, de melhorar aquilo que a gente quer ser, né? Eu posso até me orientar pelo que outra pessoa conseguiu. Ele conseguiu esse trabalho, ele conseguiu essa nota, ele conseguiu esse brinquedo. Como que ele fez isso? Eu posso melhorar o meu jeito de ser, mas não querer ser o que o outro é, que cada um tem seu jeito especial e único. Aí nós fomos conversando, né, para responder aqui. Este texto é um conto, uma piada ou uma fábula? É uma história curta, que tem um ensinamento, que tem animais como personagens, então é uma fábula. Qual é o título do texto? O nome da história, A Raposa e a Cobra. Nós vamos pôr aqui bonitinho, A Raposa e a Cobra. Aí nós fomos conversando, né? Nessa história, a raposa queria ser amiga da cobra, ter o tamanho da cobra ou atacar a cobra. Queria ser o tamanho dela, né?
impossível, cada um é cada um. No final da história, a raposa encolheu, ficou doente ou se arrebentou de tanto se esticar. Se arrebentou, né? Considerando o interesse da raposa, que tamanho teria a cobra, desenha. Então, cada um desenhou aqui a sua cobra do jeito que quis. Então, teve criança que desenhou uma cobra que disse que tinha 15 metros, 20 metros, 5 metros. Porque cobra é cobra. Como diz o meu amiguinho, ela vai rastejando e ela não estava nem um pouco preocupada com isso, porque era o jeito dela, grande e elegante. As fábulas geralmente terminam com uma moral ou ensinamento. Troca ideias sobre o que se pode aprender com essa história. Então nós fomos conversando, foi muito interessante a conversa com as crianças. Gente, muito divertido. Aí nós aproveitamos e já fomos para a segunda fábula, porque nela, na parte escrita, tem algumas coisas diferentes. Nessa segunda fábula tem travessão, as personagens falam, mas é o mesmo sistema. Nós temos uma pequena história, os animais no lugar das pessoas e no final tem um ensinamento. Então vamos lá, de novo a leoa e a raposa tá em todas. Vamos ver o que a raposa aprontou dessa vez. Uma raposa olhou para a leoa que havia acabado de parir um filhote e disse-lhe com desdém. Desdém é uma mistura de inveja, de eu quero tirar um sarrinho, eu quero brincar, eu quero que você tenha, eu não tô levando muito a sério, é uma mistura de coisas. Tanto que no final da frase, tem o travessão, para mostrar o que a raposa falou, e no final tem um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. Então, ela mistura uma pergunta com uma tiração de sarro. Olha o que ela diz. Eu vou ler de novo, tá? Uma raposa olhou para a leoa, que havia acabado de parir um filhote, e disse-lhe com desdém: um filho só? E a leoa respondeu-lhe: sim, um só filho, porém um leão. Então ela quis mostrar que esse filho, sendo um só, ele era um leão, com toda a sua força, com toda a sua bravura, com toda a sua importância, sua imponência, por ser ágil, feroz. Era um, mas tinha tudo que ela precisava de um filho. Então não eram 10, 12 filhos que iam fazer a diferença. Então tem até um ditado que diz: mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Então às vezes, eu ganhei uma bala, eu vou chupar rápido para já pegar. Não, eu tenho que aproveitar aquela bala, aproveitar aquele bombom e não ficar querendo mais um, que às vezes eu nem aproveito aquele sabor e já estou pensando no próximo. A mesma coisa, a dona raposa já, o filhinho só. Mas para a leoa, aquele filho era tudo, era muito importante. Tanto que a moral da história, a fábula mostra que qualidade é mais importante do que quantidade. Então eu posso ter uma coisa só, mas o que eu lutei para ter aquilo, ai tia, mas eu só tenho uma bicicleta, eu só tenho... Gente, é isso que vale, o que eu faço daquilo que eu tenho, o que eu aproveito daquilo que eu tenho, não daquilo que eu penso em ter 3, 4, 5, 10, tem gente que tem 20 bonecas, 20 carrinhos e não brinca com nenhum. E tem gente que tem um único carrinho, uma única boneca e se diverte, aproveita, passa o dia e nem se preocupa com o que os outros estão pensando. Então a nossa raposa, de novo, com aquela vaidade, com aquele jeitinho de querer dar uma lição na outra, acabou tomando uma lição da leoa. A raposa achou pequeno o número de filhotes ou grande o número de filhotes? Era um só, ela achou pequeno, né? Na opinião da leoa, um filhote leão é suficiente ou é pouco? A opinião da mãe leoa. A mãe leoa, aquele filho é muito importante, é suficiente, ela vai fazer de tudo por ele. Que ensinamentos a moral quer passar? Então ela quer passar que qualidade é mais importante que quantidade. Então é isso que eu vou escrever aqui, porque não é ter tantas coisas, é fazer o melhor com aquilo que eu tenho. É fazer o melhor proveito daquilo que eu tenho. As crianças foram falando várias coisas. Eu tenho de aproveitar a vida, de aproveitar as coisas, aquilo que eu tenho. Que foi o que a leoa mostrou para a raposa. Eu tenho um filho só, mas ele é um leão. E com tudo que um leão quer dizer. Força, agilidade, bravura. É tudo de bom, né? Isso que a raposa tem que aprender. Aí vem, a quem serve a moral da fábula? Para quem é que essa história, que essa moral, que esse ensinamento vai? Aos animais ou às pessoas que estão lendo?
Pra gente, né? A gente que tá lendo, que vai aprender alguma coisa. De acordo com o texto, a leoa mostrou o quê? Está chateada com a raposa, está orgulhosa do filhote ou está triste porque só nasceu um filhote? Ela está orgulhosa. Um filho só, mas é o meu filho, é tudo para mim. De acordo com o texto, a raposa com sua atitude mostrou o quê? Estava chateada porque a leoa só teve um filhote, não gostou do filhote da leoa ou estava com inveja da leoa? Sim, de novo com a danada da inveja, né? Porque ela tinha um filho, a raposa não tinha nenhum. E ela estava lá, ai, tem um só, né? Então a importância daquilo que a gente tem, de cuidar, de agradecer por tudo que nós temos. E não ficar olhando no que eu não tenho. Vou lutar pelo que eu quero, vou fazer tudo, mas aproveitando ao máximo aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já sou. Aí a palavra desdém, que aparece aqui, significa desprezo. Leia o diálogo com um colega. Um diz a fala da raposa dando um tom de desprezo e o outro a fala da leoa, mostrando que se sente orgulhosa do filhote. Então esse desprezo, filho, né? Não tô nem ligando pro que você tem. Foi muito bonitinho porque as crianças leram no tom. Então assim, um filho só? Meio pergunta e meio desprezo, meio desdém, né? Aí a raposa perguntou e a leoa respondeu no tipo, sim, um só filho, porém um leão. Muito bacana a leitura das crianças. Nas fábulas, os animais têm características humanas. Então, observando a natureza, observando os animais, quem cria essas fábulas, essas histórias, vai pegando esses animais e transformando em personagem das histórias de acordo com a característica de cada um. Aí nós temos aqui gato, coruja, touro, jacaré, formiga e urubu. Nós vamos ler as características e ver qual desses animais se encaixa nessas características para usar depois como história. Ele é esperto, mas também é manhoso. Quem que é esperto e manhoso? Ah, as crianças gritaram na hora. Gato! Quem é feio e traz mais má sorte? Essa ave, ela tem as penas pretas e ela come carniça, quer dizer, é o final de tudo. Então, por isso que lembra essa má sorte, é o urubu. Depois vem, ele é forte e bravo. Forte e bravo. O Ferdinando, o touro. Pequena e trabalhadeira. Essa foi fácil, todo mundo falou. A formiga. Então as formigas são pequenas, mas elas são trabalhadeiras, elas são unidas, organizadas, disciplinadas. Elas conseguem tão pequenas construir os seus formigueiros, cada uma tem o seu trabalho, então elas são mega organizadas. Aí vem perigoso e ágil. Ele é perigoso. Qual desses animais é muito perigoso, mas também é muito rápido, principalmente quando ele está na água? O jacaré. Ele é muito perigoso. Aquela boca enorme, e ao mesmo tempo ele tá lá quietinho, tá quietinho ali, né? Mas quando você chega pra ele já vem, e eu que queria tá lá. Ela é sábia e protetora. A coruja. Muita gente fala da coruja como símbolo de sabedoria, porque a coruja, ela fica lá na árvore, ela é uma ave da noite, ela caça os outros animais, mas ela tá sempre que a gente olha, ela tá quieta, olhando, e o pescocinho dela vira tudo pra cá. Então ela observa tudo, ela é observadora, ela observa tudo. E quando ela fala com sabedoria. Não é que ela fica jogando palavras fora, não. Ela só fala quando ela tem algo muito importante para ensinar. Tem até um ditado que diz assim, a palavra é prata, o silêncio é ouro. Então ela fica dentro daquele silêncio, observando tudo, e quando a coruja é consultada, ela fala coisas importantes para os outros animais. Então foi muito interessante porque as crianças foram elas mesmas descobrindo os animais pelas suas características. Então as fábulas, eu sugiro que vocês procurem na internet, coloquem lá em vídeos fábulas. Vocês vão achar fábulas gracinhas, com ensinamentos, com a moral da história, com coisas que vão servir muito para a nossa vida. A raposa entra em muitas histórias, muitas, que ela sempre quer ser a mais espertona e acaba sempre se dando mal. Aí tem o leão com a sua força, tem uma fábula que eu amo, o leão e o rato, o ratinho.
O leão tenta dar uma de fortão, espertão e despreza o ratinho. Mas depois ele vai ver que até os mais fracos e pequenos têm sua importância. Uma das fábulas que eu mais gosto. Então tem muitas fábulas interessantes que vocês podem assistir vídeos e aprender muito, muito interessante. E para terminar, eu pedi para fazer em casa a página 52 a 53, onde vocês vão trabalhar com os sons do S. Então, quando o S aparece entre duas vogais, ele fica zangado e pega o som do Z. Mas quando ele aparece entre uma consoante e uma vogal, ele tem o som dele mesmo. Então, ó, urso, pulso, consulta, ensinar, bolsa. Aí depois aqui embaixo, eu tenho aqui, ó, S com som de Z, camiseta, usar, peso, e entre uma vogal e uma consoante é o som dele mesmo, consulta, bolso. Aqui eu tenho S, 2S, então são exercícios simples que nós já trabalhamos, tá bom? E aí na próxima aula a gente continua, tem uma atividade nova. Para casa é só aquilo que a gente trabalhou, tá bom? E com relação às fábulas, procurem. Entrem aí na internet, coloquem fábulas. Em vídeos aparecem muitas fábulas já montadinhas, bonitinhas, ou então imagens para vocês lerem. E hoje foi muito lindo que algumas crianças pediram para ler, crianças que estavam tímidas com relação à leitura. Foi uma aula maravilhosa, tá? Então, muito obrigada, aproveitem, aprendam e se divirtam. Beijo!